Pessoal, tá rolando um movimento lá nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Porque essas coisas assim de finanças e investimentos sempre começam ali nos Estados Unidos, depois começa a se expandir para o restante do mundo. Mas tá rolando um movimento chamado de Movimento FIRE, que é um movimento popular, né, lá nos Estados Unidos, que incentiva a poupança e o investimento agressivo para alcançar a independência financeira o mais rápido possível, né? E se aposentar ali mais cedo. Basicamente é um estilo de vida focado em acumular patrimônio rápido, poupando o máximo que dá por alguns anos, com o objetivo de alcançar a tão sonhada, a tão desejada independência financeira. Aí depois que acumula esse patrimônio, né, a pessoa pode começar a viver mais de boa, sem aquela pressão, sem aquela obrigação, vamos dizer assim, de ficar investindo muito todos os meses, sem aquela obsessão de poupar o máximo possível, como geralmente a gente faz quando está iniciando. E aí, lendo algumas matérias desse tipo, né, nas últimas semanas eu li bastante sobre coisas aleatórias de finanças e investimento, e aí eu me deparei com esse movimento, li alguns artigos e fiquei pensando, será que eu já acumulei o dinheiro suficiente para toda a minha vida, para o meu futuro? E se eu já tiver acumulado esse dinheiro, será que não é um desperdício de tempo e também de dinheiro continuar investindo todos os meses? E aí eu vou compartilhar o resultado dessa reflexão, desse pensamento aqui com vocês. Lembrando que eu vou falar aqui meus números, minha situação, mas com certeza você pode tirar boas lições aqui desse vídeo. Para quem já me acompanha há um tempo aqui, sabe, né, que eu tenho essa carteira pública, tem um quadro aqui, desde que eu tava rumo aos 100 mil, depois rumo aos 200 mil, depois foi o quadro aí além do milhão. Enfim, eu posto todos os meses fazendo investimento na prática aqui nessa carteira. Então hoje eu tenho aproximadamente 1.600.000 nessa carteira pública. E se eu parar de investir hoje, né? Se eu nunca mais investir, o que será que acontece? Será que eu vou ficar pobre? Será que eu vou conseguir viver de renda lá na frente? Bora ver aqui o que acontece. Eu vou colocar aqui 1.600.000, vou arredondar porque eu tô muito mais perto aqui de 1.600.000 do que de 1.500.000. Aí eu vou colocar aqui numa taxa de juros 12%, né, já considerando acima da inflação, não 12% acima da inflação, mas 12% já incluindo ali a inflação média mais uma rentabilidade real, que atualmente a gente consegue fácil aqui comprando os investimentos mais seguros do Brasil, que são os títulos do Tesouro Direto. Mas bora continuar. Eu vou colocar aqui um período de 20 anos, porque hoje eu tenho 33 anos, mas eu pretendo começar a viver 100% de renda lá por volta, quando eu tiver ali uns 53 anos, para a gente arredondar aqui e fechar em 20 anos. Só que aqui no investimento mensal eu não vou investir nada, eu parei hoje, não vou investir mais nada, né? Uma simulação. Vou calcular e olha só, daqui a 20 anos, sem eu fazer mais nada, eu vou ter 15.400.000 já corrigidos pela inflação. Aí, Tonilda, mas você já tem aqui 1.600.000, ficou fácil, né? E pra gente aqui que só tem, sei lá, 10 mil, 20 mil, essa conta também fica boa para vocês, né? Porque depende aqui de caso e caso. Tô mostrando o meu, mas agora eu vou fazer uma simulação. Vai que você tem aí 150 mil reais e quer colocar esses 150 mil numa caixinha, né, no investimento aí, para usar o rendimento desses 150 mil só lá daqui a, vamos colocar, 17 anos. Esse é o dinheiro que você vai garantir aí uma boa aposentadoria. Vou clicar aqui em calcular e esse dinheiro aqui, esses 150 mil, também vão se transformar aqui, ó, em 1 milhão corrigidos pela inflação. Mas aí vamos supor que você não tem 150 mil, você tem 60 mil reais, ou você juntou, ou herdou, ou ganhou alguma coisa aí, mas você tem hoje 60 mil que você vai querer utilizar esses 60 mil só lá daqui a 25 anos. Você também vai conseguir chegar no seu primeiro milhão. Esses cálculos aqui, pessoal, na prática ele muda um pouquinho porque você vai precisar reinvestir esse dinheiro. Então, por exemplo, se você compra um título, sei lá para tirar em 2040, esse dinheiro vai cair na sua conta, né? Quando houver o vencimento, você vai precisar pagar um imposto e depois você vai precisar investir de novo, caso você queira investir. Aí tira um pouco ali de imposto, mas a grosso modo é isso aqui. O primeiro ponto aqui é que você não precisa de 1 milhão para ter 1 milhão de reais. Se você tiver um pouco de dinheiro, né, juntar aí um pouco de dinheiro, sei lá, 50 mil, 60 mil, e você tiver tempo para esperar, os juros compostos eles vão sim te ajudar. Olha só, você investiu esse pontinho aqui e só porque você tem tempo para esperar, né, você tem paciência, você ganha mais de 960 mil reais apenas de juros. Aí eu fiquei pensando, né, uma pessoa que tem 60 mil e tem 25 anos para esperar, concorda comigo que essa pessoa não precisa poupar o máximo todos os meses, né, não precisa sacrificar uma boa parte do salário
trabalho, deixando de viver boas experiências, deixando de viver bem para investir, porque afinal o primeiro trabalho, aquele trabalho mais grosso, a pessoa já fez, que é ter esses 60 mil, que é ter essa primeira parte de capital para poder fazer com que os efeitos dos juros compostos realmente funcionem. Antes de 2019, que era quando eu era lascada financeiramente, né, tinha mais de 150 mil reais em dívidas, tinha consórcio de carro, devia a banco, empréstimo, devia tudo. E não conseguia me organizar financeiramente de jeito nenhum. Então, de 2019 foi que eu mudei a chave, né? Eu comecei a entender um pouco mais sobre a educação financeira e aí eu comecei a pensar em dinheiro visando o que ele pode me gerar e não o que ele pode comprar. Um exemplo. Se eu tivesse 40 mil, eu olhava aqueles 40 mil e pensava, o que é que eu posso comprar com esses 40 mil? Ah, posso comprar um carro, posso dar entrada numa casa, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu deixei de pensar dessa forma e eu comecei a pensar, se eu tiver 40 mil ou 30 mil, 10 mil, sei lá, 5 mil, e eu não gastar esse dinheiro, colocar esse dinheiro para investir, quanto ele pode me gerar hoje, né, de retorno mensal e quanto ele pode se transformar no futuro. Independente de quanto seja o seu patrimônio hoje, olhar para o seu patrimônio e pensar no que ele pode gerar, ao invés de pensar no que ele pode comprar, muda completamente o jogo e os seus resultados futuros. Por exemplo, tem muita gente que ganha na loteria, que ganha uma herança, que ganha esses prêmios aí de 1 milhão e pouco, e ficam pobres, porque eles não aprenderam a cuidar do pouco dinheiro que tinha. Então, quando pega muito dinheiro, vai fazer besteira. Vai olhar para o dinheiro e vai pensar o que ele pode comprar, ao invés de pensar o que ele pode gerar e se transformar no futuro. Quando eu cheguei ao meu primeiro R$ 1.000.000, eu poderia ter feito como a maioria faz, que é comprar um Porsche, né? Hoje em dia tá muito na moda, você tem que ter um Porsche, porque senão você não é bem sucedido, você não é rico. Mas aí eu teria comprado um Porsche, teria comprado uma casinha ali de 500 mil, 400 mil, teria gastado tudo. Pagava de rica agora, mas comprometia completamente o meu futuro financeiro. Com certeza eu não fiz isso. Tem uma frase que é bem batida, é bem clichê, mas o pior é que funciona mesmo, né? Que é dinheiro não aceita desaforo. Não é fácil você acumular 1,5 milhão. Assim como também não é fácil você juntar os primeiros 10 mil, os primeiros 50 mil, os primeiros 100 mil reais. Para você ter uma noção, eu demorei mais tempo para chegar aos meus primeiros 100 mil do que para chegar de 100 mil a 1 milhão de reais. Uma lição para você pegar aqui praticamente no final do vídeo, né, que os juros compostos, eles são maravilhosos, sim, eles funcionam, sim, desde que você já tenha feito o seu trabalho antes, que é pegar um pouco de dinheiro, né, ter poupado, ter juntado, e aí você entrega esse dinheiro nas mãos dos juros compostos, você tem paciência e o negócio acontece. Eu sei que paciência é muito complicado hoje, né, principalmente nas redes sociais, porque a gente abre as redes sociais e todo mundo parece rico e você vê um moleque aí de 7 anos, 8 anos faturando milhões. Não só moleque, né? Pessoas adultas também fazendo aí 1 milhão por mês, 5 milhões por ano. Toda rede social que você abre, você conhece algumas pessoas que faturam milhões. Só que isso, galera, isso é raridade. Isso é o sucesso que você vê nas outras pessoas. Só que já dizia Nassim Taleb que o cemitério dos fracassados é silencioso. Os fracassos são silenciosos, né? A gente tende a ver apenas aquele caso isolado ali que teve sucesso. Bom, cuidado com essas coisas aí, cuidado com quem você se compara, porque se comparar com a pessoa errada, pode fazer qualquer um parecer pequeno. Então, você está se comparando com a pessoa errada, você parece que nunca vai conseguir, que você é pequeno, que você nunca vai chegar lá. Sempre que você vê um caso de sucesso, lembre-se, o cemitério dos fracassados é silencioso. Também lembre-se que os 100 reais que você menospreza hoje, que você gasta hoje, você está tirando 686 reais do seu eu do futuro. Mas como assim, Eitonilda? Vou colocar aqui 100 reais em 17 anos e vou calcular. Olha só, 100 reais em 17 anos se transformam em 686 reais corrigidos pela inflação. Isso aqui pode parecer um incentivo um pouco, mas ó, se você for aumentando, né? Se você pensar que em R$ 1.000, tipo os R$ 1.000 que você economiza hoje, no futuro, ele poderá ser 6.866 a mais nos seus investimentos aí. Então, cada mil no futuro, 6.666. E o negócio só melhora. Se for 100 mil reais, em 17 anos, cada 100 mil reais que você economiza hoje são 686 mil do seu eu do futuro. E se você já ganhou, sei lá, uma herança ou algum prêmio aí, ou na loteria e você tem aquele milhãozinho, daqui a 17 anos, esse milhãozinho já transformou em quase 7 milhões. Bom, pessoal, e aí eu comecei a pensar em uma nova forma de aposentadoria, né? Não necessariamente só quem vai se aposentar são aquelas pessoas que investem
investem ali religiosamente todos os meses. Não é bem assim, tá? Você pode ter outras estratégias, como por exemplo, se você tem 60 mil ou 150 mil ou um dinheiro já acumulado, você pode usar aquele dinheiro ali para ficar investido para o seu eu do futuro. E aí você vive mais livremente com o seu salário. Não necessariamente você precisa ficar investindo loucamente, não necessariamente você precisa economizar o máximo todos os meses e ficar abrindo mão da sua vida. Uma coisa que mudou bastante a minha mentalidade, me ajudou a chegar onde eu queria, né? Eu sempre falei, né? Desde que eu tinha 18 anos, eu sempre falei, eu quero ser milionária, quero ter 1 milhão, quero ter 1 milhão. Uma coisa que me fez chegar lá em relação a pensamento foi o seguinte: muito antes de ter 1 milhão, eu percebi que eu não precisaria focar em 1 milhão, porque afinal é um caminho muito difícil, muito longo. Imagina, você não tem nada, você só tem dívidas, você ganha um salário mínimo. Como é que você vai imaginar que você vai conseguir chegar a 1 milhão de reais? Parece um caminho impossível. Para você ter noção do quão difícil é, somente 3% da população possui um patrimônio acima de 500 mil reais. Olha como é difícil. Então, o meu conselho para você, ou então para o meu eu do passado, seria mirar nos primeiros 50 mil, nos primeiros 10 mil, mirar nos primeiros 100 mil, ao invés de mirar no objetivo final. Você mira no objetivo ali palpável, alcançável e deixa o tempo fazer o trabalho dele. Enquanto isso, você não deixa de viver as coisas que você precisa viver, né? Até porque tem muita coisa que você faz agora aos 30, aos 40, que você vai ter mais dificuldade de fazer essa mesma coisa aos 60, aos 70 anos. Não que a pessoa de 70 anos não consiga fazer uma viagem aí de 15 dias para ir turistar em Dubai, na Europa, não é isso. Mas a energia que você tem aos 30 e aos 40 é maior. É muito melhor esquiar aos 30 ou aos 40 do que você aprender a esquiar aos 70 anos, concorda? Bom, no final das contas, pra gente ter uma vida melhor, a gente precisa ter 2 cuidados. O primeiro é acumular dinheiro suficiente para você e para sua família, e o segundo é não acumular dinheiro em excesso, aquele dinheiro que será desnecessário para você no futuro. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 1 milhão e 600 mil, 20 anos, eu vou colocar aqui que eu invisto, né? Eu já tenho uma renda, hoje eu tenho uma renda muito alta. Às vezes eu chego a investir mais de 80% de tudo que eu ganho no mês. Então, o mínimo que eu consigo investir ali é 40, 50 mil. Agora imagina que eu tenho esse valor, vou ficar investindo isso aqui por mês, olha só, mais de 60 milhões. Se eu pego aqui 60 milhões vezes 1% ao mês, né, que é o que a gente consegue de retorno hoje, isso aqui dá 600 mil reais por mês. O que é que eu vou fazer com 53 anos ganhando 600 mil reais todos os meses? Ou seja, se eu continuar investindo tanto assim, concorda que eu posso agora estar abrindo mão de muita coisa, né, de gastar dinheiro mais em viagens ou coisas do meu interesse. No futuro eu vou ter mais dinheiro, só que eu não vou utilizar aquele dinheiro. Enfim, eu acho que a gente deve sim pensar em aproveitar a vida, né? Quando você chega num certo nível ali de poupança, que não necessariamente precisa ser 1 milhão e 600 mil. E respondendo a pergunta aqui do vídeo, não, eu não vou parar de investir. Eu adoro aquele processo chato de estar investindo todos os meses, construir alguma coisa. Eu adoro empreender, criar novos negócios, então eu não vou parar de investir. Porque eu gosto desse processo de investir todos os meses, de analisar as empresas, de analisar os balanços, de analisar fundo imobiliário, Bitcoin, investimento no exterior, essas coisas assim. Então não, eu não vou parar, só que eu tô tentando gastar um pouco mais, né? Tanto que eu comprei um apartamento recentemente, ano passado comprei um carro, tô tentando gastar mais, tô tentando ser menos econômica, né? Porque eu aprendi a ser bem minimalista, bem econômica, mas agora eu tô me permitindo mais gastar com experiências, não só com bens materiais, eu não dou tanto valor assim para isso, mas eu dou mais valor para conforto e para experiências. Enfim, pessoal, lembrando que eu tenho um treinamento completo de finanças e investimento, é completo mesmo, tá? Vai desde o básico, que é fazer uma organização ali das finanças para gastar melhor, montar uma reserva de emergência, sair das dívidas, até escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, investimento em si. Eu vou abrir a próxima turma dia 6 de outubro, às 6 horas da manhã, lembrando também que sempre são vagas limitadas, porque como sou eu mesma que dou suporte para vocês, eu limito as vagas para eu conseguir fazer isso com excelência, tá? A máxima atenção para vocês. Então, se você quer fazer parte, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, vai lá para a lista de espera que dia 6 eu vou abrir a 13ª turma, certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado dessa reflexão aleatória, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e um abraço, até o próximo vídeo.